E hoje inicia a série entre New York Knicks e Indiana Pacers pelas semifinais da Conferência Leste. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes já sabe, me dá aquela moral, me dá aquela força, se inscreve aqui no nosso canal se você quer estar por dentro de tudo que acontece no universo da NBA, da NFL, as minhas análises sobre os jogos, sobre as séries, principalmente nessa reta final de temporada da NBA. É só você se inscrever aqui no canal, curta, comenta, compartilha, me ajuda aí a crescer a comunidade do basquete. Vamos debater basquete sempre de uma maneira muito saudável. E hoje começa a série entre o New York Knicks e o Indiana Pacers, né? Duas franquias que se duelavam bastante, né, na década de 90. De um lado nós tínhamos o Indiana Pacers com o Reggie Miller, fantástico na bola de três, liderou aquele time de Indiana, mas não chegou a ganhar títulos. E do outro lado nós tínhamos o New York Knicks, liderados também pelo Patrick Ewing, que foi uma figura muito importante lá em Nova York, mas também não ganhou título, infelizmente, porque esses dois jogadores, essas duas franquias, né, viveram esse momento justamente numa era onde o Michael Jordan e o Chicago Bulls dominavam aquela década de 90, só dava os Bulls, né? Michael Jordan lá conquistando 6 títulos, era realmente dominante, era muito difícil, né? Nós tínhamos jogadores muito bons na década de 90, Charles Barkley e outros, só que não chegaram a ganhar títulos da NBA porque Michael Jordan sempre ia atrapalhava eles, né? Mas os duelos eram bem interessantes entre Knicks e Pacers. E a gente tem agora, né, na semifinal da Conferência Leste, um outro duelo entre Knicks e Pacers, só que com dois jogadores, né, obviamente diferentes. Nós temos um Jalen Brunson sendo franchise player de Nova York, e nós temos um Tyrese Haliburton sendo o cara da franquia de Indiana. Eu vou fazer uma prévia aqui sobre o que eu espero dessa série, o que eu espero dos jogos, tá? E quais que vão ser as chaves para cada equipe poder levar esse duelo e cravar uma vaga na final da Conferência Leste, muito provavelmente contra o Boston Celtics. Cara, Nova York veio muito forte. Eu tenho alertado já alguns vídeos que eu estou fazendo, tanto no Instagram quanto no TikTok, sobre como Nova York tem sido uma equipe diferenciada ali na Conferência Leste. Para mim, hoje é a única equipe que pode bater de frente com o Boston Celtics, muito por causa da sua defesa, né? O Tom Thibodeau conseguiu montar uma defesa muito forte nesse time de Nova York. O que eu acho que pega bastante ali pro lado de Nova York é a questão do Jalen Brunson individualizar muito as jogadas. Ele é um cara que tem números fantásticos, né? Teve jogos de 40, 41 pontos nessa última série contra o Philadelphia 76ers, inclusive a média de pontos dele na série é de 35, só que é um cara que individualiza muito. E nós percebemos que às vezes nos momentos mais decisivos, Boston é uma referência muito fresca na nossa memória, né? Porque Boston sempre que chegava nesses momentos clutch dos jogos, queria individualizar, seja com Jalen Brunson, seja com Jaylen Brown, seja com o Jason Tatum. E a filosofia tem que ser diferente. Quando você está numa situação dessa, obviamente, né, os franchise players, os melhores jogadores, eles vão aparecer, mas você tem que fazer o seu time jogar também. E em Nova York, a gente tem percebido que quando o Jalen Brunson individualiza muito as jogadas, acaba não rendendo e acaba tendo derrotas que muitas vezes você não espera, né? Se você for pegar, por exemplo, alguns jogos de Nova York, esse último jogo, né, que foi o jogo contra o Philadelphia 76ers, quem mete a bola decisiva da partida é o Josh Hart. Tem uma partida também contra a Philadelphia, se eu não me engano, foi no primeiro jogo da série, que foi uma bola de 3 do DiVincenzo. Então você vê que quando você faz o entorno jogar, e tem muito boas peças para isso, né? Você tem o DiVincenzo, você tem o Josh Hart, você tem o McBride que vem bem do banco, você tem o Hartenstein que protege muito bem o garrafão, mas que se você municia ele de maneira correta, né, é um cara que pontua dentro da área pintada. Então você tem boas peças para o Jalen Brunson distribuir esse jogo. Eu acho que vai passar muito da vitória do New York Knicks sobre o Indiana Pacers, sobre como o Jalen Brunson vai cadenciar esse jogo, sobre como ele vai fazer os jogadores ao seu lado pontuarem também. Porque não adianta nada você fazer muitos pontos e você perder a partida, né? Prova disso foi o jogo 6 agora entre Orlando e Cleveland, onde o Donovan Mitchell fez 50 pontos e perdeu a partida pro Orlando Magic. Então não adianta você querer individualizar jogadas, se você não fizer a sua equipe produzir, a vitória não vem. Muito simples isso, né? Já do lado de Indiana, nós temos o contrário, né? Indiana tem um coletivo muito forte.
É um dos melhores ataques da liga, o banco é o que mais pontua na liga, o banco de Indiana, e muito disso pelas assistências do Tyrese Haliburton, que é o cara da franquia de Indiana, né? Então Indiana conseguiu implantar uma filosofia onde o Tyrese Haliburton inicia todos esses jogadores e todos eles pontuam, né? Eu não vou me recordar agora, mas no último jogo de Indiana contra os Bucks, 2 reservas fizeram muitos pontos, cara, muitos pontos mesmo. Então assim, isso faz parte da filosofia da equipe. Você tem boas peças ali também em Indiana, né? O Miles Turner, que pontua sempre bem. Isso porque Indiana ainda está desfalcado, né? Porque está jogando sem o Benedict Mathurin, que é um jogador importante também, um novato que chegou no time de Indiana, mas recentemente, né? Mas que pontua muito bem também, né? Contribui. Então, assim, vão ser o duelo dos opostos. Eu acredito que Nova York vai passar nessa série. Eu acho que pode ser uma série de 7 jogos, né? Mas o meu palpite aí é uns 4-2 para Nova York, porque eu acho que esse fator defensivo vai pegar bastante. O Indiana jogou muito bem contra os Bucks, mas há de se convir que os Bucks estavam meio baleados, né? Eles perderam lá o Antetokounmpo e o Lillard por boa parte da série. O Lillard voltou no último jogo, mas teve um jogo específico que eles perderam o Bobby Portis logo no início. E, obviamente, Indiana não quis nem saber, né? E foi para cima dos Bucks. Mas eu acho que com Nova York vai ser diferente por essa questão, essa pegada defensiva. E também tem a questão da experiência em playoffs, né? Não que Nova York seja muito mais experiente em playoffs, mas tem a questão da tradição, tem a questão da camisa pesar. Eu acredito que Indiana pode sofrer um pouquinho disso ao enfrentar os Knicks aí nessa semifinal de conferência. Então, só recapitulando, né? Dando um resumão, Nova York tem que parar de tentar individualizar com o Jalen Brunson e tem que ir para cima, trabalhar na coletividade da equipe, né? O Jalen Brunson tem que pegar esse último quarto, obviamente, a hora que ele puder decidir uma bola, tem que decidir, porque é o cara da franquia, tem que fazer isso, mas ele tem que fazer as outras peças ali jogarem. E do lado de Indiana tem que furar essa defesa do New York Knicks, né? Tem que ser bem agressivo, continuando com esse esquema de jogo, de muitas assistências, distribuindo a bola, espaçando o perímetro, mas para furar essa defesa do New York Knicks aí vai ter que fazer um pouco a mais, vai ter que dar algo a mais. Meu palpite para a série, 4-2 Nova York. Vamos ver o que acontece. Hoje nós temos o jogo 1 no Madison Square Garden. É isso aí, pessoal, tamo junto. Se você concorda comigo, não concorda, deixa aqui o seu comentário embaixo, fala qual que é o seu palpite para essa série entre Knicks e Pacers e vamos debater basquete, que é o mais importante. Tamo junto, fiquem com Deus e até uma próxima.